Olá, já parou para pensar como é que uma planta baixa, aquele desenho no papel, se transforma num projeto elétrico que funciona e, o mais importante de tudo, é seguro? Pois é, exatamente essa jornada que a gente vai percorrer aqui. Vamos usar as normas brasileiras como nosso guia para planejar a iluminação e as tomadas do jeito certo. Então, a grande pergunta é essa, né? Porque afinal não é só sair passando fio pela parede. Envolve cálculo, planejamento, é sobre organizar a distribuição de energia para garantir que tudo funcione bem e com segurança. É tipo um quebra-cabeça que a gente vai montar junto, passo a passo. E tudo começa com um layout como este aqui. A planta deste apartamento vai ser o nosso campo de provas. E o nosso manual de instruções, digamos assim, vai ser a norma ABNT-NBR 5410. É ela que dita as regras do jogo para instalações elétricas de baixa tensão aqui no Brasil. Então, tudo que a gente vai ver daqui para frente parte dela. Nosso roteiro está bem definido, olha só. Primeiro, o ponto de partida. Depois, a gente entra nos cálculos de iluminação e no dimensionamento das tomadas. Na sequência, vamos entender por que é tão importante dividir os circuitos. E para fechar, a gente vai ver como tudo isso se aplica não só numa casa, mas também na indústria. Então, vamos lá. Começando pelo começo, claro. O ponto de partida, que é sempre a planta baixa. É aqui que o trabalho de verdade começa a tomar forma. Pensa assim, a planta baixa nos diz onde a gente precisa de energia. Os cômodos, onde vão ficar os móveis, os equipamentos. Já a norma, a NBR 5410, ela nos diz como essa energia tem que chegar lá com segurança. Uma ferramenta mostra o espaço, a outra define as regras. As duas juntas são o alicerce de qualquer bom projeto. Agora, a segunda etapa. Vamos calcular a iluminação. É hora de acender as luzes, mas fazendo isso do jeito certo, prevendo a potência que cada ambiente vai precisar. A NBR 5410 estabelece o mínimo necessário para ninguém ficar no escuro. A regra básica é: todo cômodo precisa ter pelo menos um ponto de luz fixo no teto. Simples. Para potência, a gente faz uma continha. Em ambientes de até 6 metros quadrados, a gente já prevê 100 VA. Se a área for maior, a conta é progressiva. 100 VA para os primeiros 6 metros e depois a gente soma mais 60 VA para cada bloco de 4 metros quadrados inteiros que tiver a mais. Vamos ver na prática como funciona. Imagina um quarto de 12 metros quadrados. Para os primeiros 6 metros, a gente já separa 100 VA. Beleza. Sobram outros 6 metros. Dentro desses 6 metros, cabe um bloco inteiro de 4 metros quadrados, certo? Então, a gente adiciona mais 60 VA. No final, a carga de iluminação prevista para esse quarto é de 160 VA. Essa é a potência mínima que o circuito de luz vai ter que aguentar. Beleza, iluminação resolvida. Avançando para a terceira etapa, o dimensionamento das tomadas. E aqui o assunto se divide em dois, as de uso geral e as de uso específico. É muito importante entender essa diferença. As tomadas de uso geral, as famosas TUGs, são para aqueles aparelhos do dia a dia. TV, carregador de celular, abajur, várias delas podem ficar no mesmo circuito, sem problema. Agora, as tomadas de uso específico, as TUEs, essas são VIP. Elas servem um único aparelho de alta potência, tipo chuveiro, ar-condicionado, e por isso exigem um circuito só para elas, dimensionado exatamente para a potência daquele equipamento. Para planejar as TUGs, o processo é bem direto. Primeiro, a gente define quantas tomadas o cômodo precisa, e a norma nos ajuda a calcular isso com base no perímetro. Depois, a gente atribui uma potência mínima para cada uma dessas tomadas, e esse valor vai depender do tipo de ambiente. E esses valores são os seguintes. Em áreas molhadas, como cozinhas e lavanderias, a norma é mais rigorosa. A gente prevê no mínimo 600 VA para cada uma das 3 primeiras tomadas. No banheiro, também é obrigatório ter um ponto de pelo menos 600 VA perto da pia. Já nas salas e quartos, a previsão mínima é mais tranquila. 100 VA por tomada. Isso tudo garante que a instalação não vai ficar sobrecarregada, né? Chegamos na quarta etapa, um ponto crucial, a divisão dos circuitos. Pensa nisso como a organização interna da sua instalação. É um dos pilares da segurança e da praticidade. E a NBR 5410 é muito clara quanto a isso. Ela diz: devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e para pontos de tomada. O que isso quer dizer? Basicamente, luz é uma coisa, tomada é outra. Um circuito só para iluminação, outro circuito só para as tomadas, sem misturar. Essa separação não é opcional, é obrigatória e essencial. E tem uma lógica muito simples e inteligente por trás disso. Imagina a cena.
Você liga um aparelho na tomada, ele dá um curto e o disjuntor cai. Se a luz estivesse no mesmo circuito, você ficaria no escuro total. Perigoso, né? Com os circuitos separados, só as tomadas param de funcionar. A luz continua acesa, garantindo a sua visibilidade e segurança. Ok, então a gente já sabe que precisa separar iluminação e tomadas. Mas e dentro do grupo das tomadas? Quando é que um equipamento é tão especial que precisa de um circuito exclusivo só para ele? A resposta para essa pergunta está nesse número aqui, olha só. 10 amperes. Esse é o número mágico que define a regra. A regra é bem direta. Qualquer aparelho que puxe uma corrente maior que 10 amperes precisa ter um circuito dedicado. A gente está falando dos grandes consumidores de energia da casa, como o chuveiro elétrico, o forno elétrico. Essa medida evita que um único aparelho sobrecarregue um circuito que está sendo compartilhado com outras coisas. E agora, para nossa última etapa, vamos dar um salto de escala. Como tudo isso que a gente viu se aplica num cenário bem maior. Vamos da residência para a indústria. Quando a gente sai de uma casa e entra numa fábrica, a filosofia do projeto continua a mesma, segurança e funcionalidade. Só que as dimensões e as necessidades são outras, né? O layout das máquinas é a nova planta baixa e a palavra-chave passa a ser flexibilidade. Em vez de pensar no circuito da cozinha, o projetista industrial pensa em blocos de carga. O que é isso? As máquinas de um setor da produção são agrupadas e a energia é planejada para atender aquele bloco como um todo. Isso otimiza a distribuição e facilita muito a vida na hora de uma expansão. Então a dinâmica muda um pouco. O layout das máquinas define esses blocos de carga, e cada bloco geralmente tem seu próprio quadro de distribuição. A flexibilidade é fundamental, porque a linha de produção pode mudar. E claro, a potência das tomadas também é outra. A gente já prevê tomadas de 1000 VA ou mais para aguentar equipamentos de manutenção mais pesados. Para a gente fechar, vamos só recapitular os pontos principais. Primeiro, tudo começa na planta baixa. A partir dela, a gente calcula as cargas de iluminação e de tomadas. Depois, a regra de ouro, separar os circuitos de luz e de força. E por último, lembrar que equipamentos que consomem mais de 10 amperes merecem um circuito VIP, exclusivo para eles. E com isso, fica uma reflexão para a gente. Um projeto elétrico bem feito não é só aquele que atende o hoje, mas o que também já pensa no amanhã. Então a pergunta final é: o planejamento que está sendo feito agora já leva em conta as novas demandas que podem surgir no futuro? Pensar nisso é o que separa um bom projeto de um projeto excelente.